Ok, agora vamos falar sobre um assunto polêmico, que é o da transgeneridade infantil. Então, existe criança trans? Essa é uma pergunta que vem sendo feita ultimamente, né? Com algumas tentativas de resposta, mas nenhuma delas plausível, tanto porque parte da própria teoria a teoria de gênero, né? Que não elucida, não responde devidamente à questão. Então, aqui, nessa nova apresentação, vou estar abordando esse tema. Subtítulo: A fluidez da personalidade versus a rigidez da identidade. E já contextualizando, vamos falar sobre o tipo de transgeneridade que vamos falar aqui, né? Então, para falar desse assunto, faz necessário separar as visões que já existem sobre o fenômeno, contextualizando-o a fim de evitar confusões sobre a sua interpretação. A transgeneridade da qual se fala aqui não é a transgeneridade da teoria de gênero, cujo caráter, embora não seja mais considerado dessa forma, ainda é patológico. Ao falar-se sobre a transgeneridade infantil nessa apresentação, deve ser entendido que não está se falando da transgeneridade enquanto identificação com identidades na verdade sexuais, mas apenas como uma questão de personalidade. Então, essa transgeneridade que vai ser abordada aqui é a transgeneridade que foi abordada nos outros vídeos. Não é aquela transgeneridade da teoria de gênero que afirma o fenômeno enquanto identificação com a identidade que na verdade é sexual. Então, embora digam que é uma identificação com o gênero, por chamar ou por dizer que esse gênero é homem ou mulher, eu tomo como sexual porque essas identidades não são de gênero, mas de sexo. Então, com identidade na verdade sexual, a gente não está falando dessa transgeneridade aqui. A gente não está falando de uma criança que se identifica, de um menino que se identifica como uma menina. A gente está falando de um menino que tem uma personalidade feminina. Ok? Então vamos seguir. A transgeneridade infantil. Atualmente, este tema é objeto de polêmicos debates, nos quais se discute se existem ou poderiam existir crianças trans. Nitidamente, a dúvida só existe devido à forma confusa como o tema vem sendo abordado, dado que, do nosso ponto de vista, a resposta é clara. A personalidade é um fenômeno que aparece tanto em adultos quanto em crianças, e que, da mesma forma como aparece em adultos, isto é, consoante ou dissonante à natureza do seu próprio sexo, também pode aparecer em crianças. Em um dos próprios exemplos utilizados para explicar as condições subjacentes à transgeneridade, que foi utilizado, né, foi utilizando como modelo uma criança. Então, naquele exemplo passado, né, quando eu falei sobre a crise de identidade, eu utilizei no modelo do meu exemplo, uma criança, que não só pode possuir a transgeneridade, mas também desenvolver e vivenciar as condições decorrentes dela. A resposta, portanto, é sim. Contudo, embora a resposta seja clara, ela não é tão simples. Seguindo para a próxima tela. A fluidez da personalidade. A teoria de gênero tenta afirmar a transgeneridade infantil a partir de um raciocínio decorrente de um salto lógico, que é o de que, por existirem adultos trans, imagina-se que haveria também crianças trans, colocado que esses adultos já foram crianças. O raciocínio ignora, porém, a possibilidade que a condição tenha se desenvolvido em algum momento da vida, e não que nasceu com o indivíduo. O grande problema de afirmar a validade da identidade trans é exatamente esse. Ainda de acordo com a teoria de gênero, existiria aquilo que se poderia chamar de gênero fluido, que seriam as pessoas que mudam seu gênero no decorrer da vida. Embora eu não me refira a este elemento fluídico como gênero, não deixo de admitir que pode sofrer alterações. Personalidades podem variar entre masculinas ou mais femininas, conforme essa identificação com traços que poderia esperar que aparecessem mais no macho ou na fêmea. Mas será que, assim como acontece com o sexo, ela consegue manter a constância do seu caráter? Evidentemente não. A personalidade pode mudar com o tempo, contradizendo seus caracteres de origem ou de algum dos seus momentos no tempo. Mesmo considerando que a personalidade possa sofrer influência da cultura e apresentar artificialmente novos traços, é possível que essa não seja a única forma como pode mudar. O processo pode acontecer de maneira espontânea, sob influência de fatores que podem ser conhecidos ou não. Referente a este último, ou seja, dos conhecidos, né, temos os próprios hormônios. Os hormônios, que influenciam a personalidade por meio da sua influência sobre o temperamento, sentimentos, etc., sofrem alteração em sua produção no decorrer da vida, às vezes mais extremas, como na transição da infância para a fase adulta, e outras vezes mais branda, como na transição da fase adulta para a velhice. Podem sofrer alterações também em decorrência da alimentação e do estilo de vida.
a rigidez da identidade. Então, contrariando a fluidez da personalidade, a gente vai ter a rigidez da identidade. Então, toda pessoa possui uma identidade, que lhe é dada pelas características individuais que a distinguem. Uma coisa só ela mesma se diferenciando de alguma forma de alguma outra. Do contrário, embora ilógico, ambas seriam a mesma. Com base nisso, é postulado, por meio do pensamento do filósofo grego Parmênides, o princípio de identidade, ou também chamado de princípio da não contradição, que afirma que uma coisa é sempre igual a ela mesma. Este pensamento, por sua vez, é consequência, na verdade, de outros postulados ontológicos, do mesmo autor, que identifica no ser outras características. Para Parmênides, além de igual a si mesmo, o ser que apenas é e não pode não ser, isso aqui é o princípio da não contradição. Então, quando o Parmênides coloca que o ser é e não pode não ser, é daqui que vem esse princípio da contradição. A coisa não pode se contradizer se ela for verdadeira. Então, o ser que apenas é e não pode não ser é também eterno, pois é imutável. A identidade existindo apenas dentro do axioma de Parmênides, portanto, naquilo que não muda. Este pensamento parece ter fundamentado toda a nossa noção de identidade. Presumivelmente, todo mundo deve possuir um ou mais documentos de identidade, cuja finalidade é possibilitar a identificação da pessoa na sociedade. O documento geralmente possui algumas informações sobre o indivíduo, que aparentemente não foram selecionadas aleatoriamente, mas que cumprem a função do documento de ajudar na identificação do mesmo. A maioria dessas informações, é possível observar, são informações que não se alteram com o tempo, ou pelo menos espera-se que não se altere. Os documentos de identidade, portanto, coincidem com os postulados do princípio de identidade, de que uma coisa é sempre igual a si mesma. Então, para Parmênides, uma coisa só é verdadeira se ela é sempre igual a si mesma. Se ela se contradiz, ela não é verdadeira. Portanto, seria uma mentira, seria uma falsidade. Então, a identidade, ela aparece naquilo que é sempre igual a si mesmo. Por isso, pode continuar a leitura. Por isso, podemos notar, entre outras informações, a do sexo, pois não apenas é uma informação importante, mas uma informação que serve para identificar a pessoa, colocado que não é uma característica do indivíduo que pode ser alterada. O mesmo, evidentemente, não poderia valer para a personalidade, ou para o gênero, por dois motivos. O primeiro é devido à necessidade de se registrar o indivíduo logo após o seu nascimento, ou quanto antes, e informações sobre a sua personalidade não são acessíveis nesse momento. O segundo, poderíamos colocar, é devido à personalidade não ser uma característica que permanecerá sempre a mesma durante a vida do indivíduo e o tempo pelo qual ele necessitará ser identificado. Tem-se, então, uma razão pela qual a personalidade não pode servir como uma forma de identidade, pelo menos não objetivamente. Essa aqui já é a nossa última tela, eu vou fazer a leitura e a conclusão. Então, desta problemática surge a dificuldade de se falar de uma identidade trans em crianças, ou ainda especialmente em crianças. Talvez isso seja válido também para as pessoas, para os adultos trans, né? Mas especialmente em criança é muito difícil falar de uma identidade trans. Por quê, né? Vamos terminar aqui a leitura. Até atingir a fase adulta, a criança não apenas pode, mas também espera-se que ela sofra mudanças na sua personalidade, que podem ser mais brandas ou mais graves. Motivo pelo qual muitas crianças são identificadas como trans na infância e perdem essa característica na adolescência e fase adulta. Por esta razão, este é um período em que deve-se evitar que a criança ou o jovem tome decisões que não possam ser revertidas, ou que influenciem o seu desenvolvimento natural, dado que no futuro pode acabar se arrependendo. As decisões que podem influenciar toda a vida do indivíduo devem ser adiadas para a fase adulta, fazem que não apenas podem ser tomadas mais conscientemente, como seus resultados podem ser melhor sustentados. Por este motivo, a transgeneridade infantil não deve ser levada a sério, embora aconteça, com nenhuma sugestão de mudança na identidade da pessoa sendo feita, nem nenhuma intervenção no seu desenvolvimento natural. O que não quer dizer proibir que a criança se expresse como o queira, mas sem dizer que a sua identidade se alterou por causa de mudanças na sua forma de expressão. Então, qual que é o problema que a gente tem aqui da, da transgeneridade infantil, né? É muito simples. A personalidade, diferente do sexo, é uma coisa que muda com o tempo. Então, você pode, num momento da sua vida, a infância, por exemplo, experimentar uma personalidade que seria julgada como mais feminina ou mais masculina. Você pode, na fase da adolescência, desenvolver outro tipo de personalidade e na fase adulta você desenvolver outro tipo de personalidade.
Normalmente na fase adulta é quando essas alterações não acontecem mais. Não é impossível, mas elas não acontecem mais, né? Mais difícil de acontecer. Enquanto que na fase da infância até a fase adulta, passando portanto pela adolescência, é esperado que essas mudanças aconteçam. Por este motivo é que diversas crianças que são entendidas como trans na infância deixam de sê-lo na fase adulta, ou seja, justamente através daquela ideia da identidade, né? Então a criança é levada a acreditar que ela se identifica com uma outra identidade e depois ela para de se identificar com aquela identidade que é contrária ao seu sexo e passa a se identificar novamente com a sua identidade sexual. Isso pode acontecer por vários motivos, e entre eles espontâneos, né? Então, por exemplo, com relação à influência dos hormônios. Então, durante a infância, normalmente os hormônios estão ali, na verdade, eles quase não estão presentes, né? Eles estão bem pouquinho. Na fase da adolescência é quando eles começam a pipocar, então, aumento da produção hormonal com a mudança nas características físicas que se observa, né? Ou seja, no desenvolvimento das características sexuais secundárias, com impacto também na própria personalidade do indivíduo, que agora vai sofrer com mudança de humor, né? Alteração de humor, você pode ter ali o temperamento e também os próprios sentimentos, porque é claro que você vai influenciar os sentimentos, né? Então, os hormônios influenciam de maneira geral a personalidade do indivíduo, fazendo com que ela mude. Então, na adolescência, a pessoa ela pode acabar possuindo outro tipo de personalidade. Na fase adulta, quando enfim os hormônios se estabilizaram, ela pode ainda sofrer outro, outra transformação, né, da sua personalidade. Isso se torna um pouco mais brando na transição da fase adulta para a velhice, porque aí você já não tem nenhuma mudança significativa da produção hormonal. Então, por não ser uma coisa fixa, mas volátil, isso não constitui identidade. Daí o problema de você tentar identificar uma pessoa, dar uma identidade à pessoa baseado numa característica dela que vive o tempo todo mudando. Basicamente, isso não significaria a sua identidade. Veja que se uma coisa contradiz a si mesma, logo ela é falsa. Então, por exemplo, se você coloca nesse momento que você é mais masculino, mas lá na frente você ser feminino, então essa sua feminilidade que acabou de contradizer a sua masculinidade, basicamente a desmentiu. Então falou que na verdade você não era uma coisa. E a gente pode admitir que essas mudanças ocorram, mas a gente também entende que aquilo que fica mudando não serve como uma identidade, nem para o próprio indivíduo, porque isso pode provocar crise de identidade, como também para a sociedade, que vai, na hora de procurar aquela pessoa, na hora de tentar identificar aquela pessoa, vai ter que se basear numa característica que fez fixa dela, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela no momento se identifica de maneira mais, ela é mais feminina, né? E ela tem uma expressão mais feminina. Então ela vai lá e muda toda a sua aparência para ficar mais feminina. E aí você conhece aquela pessoa de um jeito. Aí passou alguns anos, 2 anos, você vai procurar essa pessoa e agora está totalmente mudada. Ela agora está como masculina. Então assumiu uma forma mais de homem. Você vai conseguir reconhecer essa pessoa? Ou seja, aquilo que fica mudando não serve para identificação. E também não serve para constituir identidade. Então, quando eu coloco ali o princípio da identidade, é para se entender a origem da identidade. A identidade como uma coisa que não muda. Por essa razão é que vamos ter nos nossos documentos de identidade, né, informações que são fixas, que a gente não, pelo menos a gente não espera que se alterem. Como, por exemplo, o nome. O nome não é uma coisa que deveria se alterar, embora se permita isso, né, mas não pode ficar alterando o nome, porque se você fica alterando o nome, ninguém vai saber quem você é, entendeu? Então você não tem uma identidade ali, não tem como te identificar. Então, o seu nome, outras informações como, por exemplo, o nome dos pais, né? E veja também a questão do sexo. Ela aparece na identidade. Não só apenas informações que são importantes, mas são informações que realmente servem para identificar o indivíduo. Porque são informações que fazem referência a características dele que ele não pode mudar. Então, independente do momento da vida dele que ele esteja, essas informações vão servir para poder identificá-lo. Aí você observa, por exemplo, também a questão das digitais, né? Então, as nossas digitais elas são sempre as mesmas, desde quando você, desde quando você é pequeno até quando você cresce. Então, a sua digital é sempre a mesma. Daí ela ser utilizado como uma característica, um traço de um documento de identidade, alguma coisa que vai servir para poder te identificar. Então, eis aqui essa problemática, né? Se já é difícil falar de identidade trans com pessoas adultas,
que tem uma estabilidade maior de temperamento, de personalidade, eu diria, de maneira geral, mais difícil ainda fica falar de uma transgeneridade infantil. Então, o fenômeno compreendido como a personalidade que contradiz o corpo existe na criança. Então, embora aconteça, mas não pode ser levado a sério por quê? Porque isso vai mudar. Então, se nesse momento você deixar que a criança tome decisões que não possam ser revertidas, ou ainda que vão intervir no desenvolvimento natural dela, isso vai ser problemático para a criança. Daí você não levar a sério, né, a dita transgeneridade infantil. Então, se você, por exemplo, você tem um filho que é bastante feminino, e esse menino ele quer usar maquiagem, etc, etc. Vai ter aquilo que vai ser cabível, ou ainda aceitável, que é aquilo que não provoca nenhuma mudança fisiológica, nenhuma mudança extrema no próprio indivíduo, né? Então, por exemplo, sei lá, se maquiar, fica a critério dos pais definir também essa questão do comportamento. Mas ela pode fazer isso. Por quê? Porque você não vai estar levando aquilo dali a sério, não vai estar modificando quase que substancialmente, né? Agora, tratamento hormonal. Então, a criança, ela tem uma personalidade mais feminina e ela busca uma aparência feminina que seja dada por meio, por exemplo, de uma terapia hormonal. Não cabe deixar a criança fazer terapia hormonal. E nem utilizar também bloqueadores de, de puberdade, né? Ou bloqueadores hormonal. Por quê? Porque eles vão fazer uma intervenção no desenvolvimento natural do indivíduo. Então, pode ser que aquele indivíduo, na verdade, fosse para se tornar alguém mais masculino na fase adulta, de maneira mais permanente. E aí, porque fica tomando um hormônio feminino, é claro que não vai ser masculino, vai ser mais feminino. Porém, essa mesma feminilidade pode implicar consequências ruins para aquela pessoa, que pode fazer com que ela se arrependa depois. Até mesmo a própria masculinidade dela pode se manifestar de maneira mais veemente e provocar essa quase que uma crise, né, de comportamento na pessoa. Então, o melhor é deixar que ela se desenvolva naturalmente e que se for para ela tomar alguma decisão que vá fazer uma intervenção mais rígida no seu corpo, né? Mais significativa no seu corpo, ou ainda tomar alguma decisão que vá trazer uma consequência de longo prazo ou até mesmo para sempre, que seja na fase adulta, onde não apenas ela consegue tomar mais conscientemente essa decisão, como também ela consegue sustentar os resultados dessa decisão, né? Então, esse tipo de tratamento, etc, etc, é ter que deixar para a fase adulta. E muitas pessoas vão falar bem assim, só que eu também posso acabar me arrependendo ao me identificar com determinada personalidade, etc, etc. Então, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que queria uma aparência mais feminina, que fosse mais de acordo com a sua própria personalidade, queria fazer uso dos hormônios, né, para poder impedir que se manifestassem essas características mais masculinas. E aí, por não fazer isso no momento certo, a pessoa acaba desenvolvendo as características mais masculinas e aparece na fase adulta com a personalidade feminina, fazendo com que a pessoa tenha essa espécie de disforia de corpo. Ou seja, com que ela rejeite o próprio corpo, né? Bom, nesse caso não tem muito o que fazer. Tipo assim, de fato que essa é uma consequência com a qual a pessoa vai ter que lidar. Porque muito pior é você realmente fazer uma intervenção no desenvolvimento da pessoa quando ela mesma não está totalmente formada. Então é evidente que a melhor coisa a se fazer aqui é esperar que aquele indivíduo realmente cresça, se desenvolva, para depois ele tomar decisões que impactem de maneira significativa na própria vida, né? Porque senão pode ser pior para ele, vai ser tanto ele pode se arrepender na situação como na outra. Só que quando é permitido, isso se torna a responsabilidade dos pais. Por quê? Porque a criança e o jovem, ele não sabe exatamente o que é que ele está fazendo. O que é que ele faz, né? Ele faz por impulso. Então, nesse caso, quem tem a responsabilidade, quem recebe a responsabilidade é o próprio pai. Os próprios pais, né? Se a pessoa fez isso na fase adulta, é responsabilidade dela. Ela já sabe o que faz. Já é uma pessoa adulta. Se isso acontece na fase da infância e da adolescência, é a responsabilidade dos pais. Entendeu? Então, também não convém aí os pais receber a responsabilização, né? Por algo que teria sido escolha da criança ou do jovem. Compreendeu? Então, até agora a gente entende como não deixar que jovens e crianças façam coisas que vão prejudicar a sua vida.
sabendo que elas podem estar fazendo por justamente uma falta de controle que está no jovem, isso é, o jovem é mais impulsivo. Enfim, concluindo aqui, a transgeneridade infantil é algo que não deve ser levado a sério. Então, pode-se deixar que o indivíduo se expresse da maneira como ele quiser, sem provocar nenhuma grande intervenção no próprio desenvolvimento dele, etc, etc. Mas não deve ser sugerida nenhuma mudança de identidade, ou seja, como faz a teoria de gênero, que é dizer que porque a pessoa tem um determinado comportamento, né? Tem o que ele chama de psicossocial. A pessoa muda a identidade, então ela era um menino, agora passa a ser uma menina. Isso vai provocar crise de identidade. Então, não sugerir nenhuma mudança na identidade, né? E nem deixar também que intervenções sejam feitas no desenvolvimento natural desse indivíduo. Tudo bem? Então, fica colocado aqui essa abordagem da transgeneridade infantil, né? Veja que com relação a isso aqui, acontece então isso pode acontecer em qualquer fase, né, na verdade, ou melhor, com qualquer pessoa. Então não precisa necessariamente uma criança, né? Qualquer pessoa, porque a personalidade ela muda, ela pode nesse momento se identificar com uma coisa e no outro momento ela se identificar com outra. Ou eu prefiro dizer, ela pode possuir uma natureza personalística e depois possuir outra. Tanto que existe a ideia do gênero fluido, né? Que é a pessoa que fica transitando entre gênero. Por esse motivo é que gênero, assim como personalidade, não deve constituir nenhum tipo de identidade. Então não deve servir para identificar ninguém, nem a pessoa quanto a si mesma, nem a pessoa para a sociedade, porque ela pode ficar mudando. Isso é bem concebível. Muito diferente do sexo que, independentemente de qual fase você esteja, ele sempre vai ser o mesmo. E ainda que você faça, por exemplo, cirurgias, ainda assim vão ter marcadores biológicos que vão servir para te identificar, como por exemplo os cromossomos. Então, esse daqui é uma característica da pessoa que é mais fixa e que, portanto, constitui nela uma identidade. É uma coisa pela qual podemos distingui-la e que não contradiz a si mesma. É uma informação imutável, por assim dizer, pelo menos até a vida da pessoa, né? Então é isso, essa daqui é a abordagem sobre a transgeneridade infantil. Fico por aqui, até o próximo vídeo.